Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre formação de novas espécies. Então a gente dá aí continuidade à ecologia, falando de como que se formam então essas novas espécies. Então, primeiramente, o que a gente tem que saber? O que é uma espécie? Então, muitos biólogos, cientistas passam tempo pesquisando justamente para definir esses conceitos para a gente saber. Então, o conceito de espécie ele foi determinado por um biólogo em 1942, que determina que é um grupo de populações cujos organismos são capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis em condições naturais. A gente já viu isso na sala de aula, a gente falou bastante sobre isso. Então, como que eu sei que outro ser humano é da mesma espécie que eu? Porque eu consigo, em condição natural, sem cruzamento artificial, sem um laboratório, sem ser in vitro, eu consigo cruzar e gerar descendentes férteis e viáveis, tá? E aí existem dois mecanismos, digamos assim, para a gente considerar então os organismos dentro da mesma espécie, que sejam considerados da mesma espécie, que é a intrafertilidade, que é o cruzamento entre eles, deve originar descendentes viáveis e férteis, e a interesterilidade, que é o isolamento reprodutivo entre eles e membros que haja o isolamento reprodutivo entre eles e os membros de outras espécies. Então aqui eu coloquei uma imagem de indivíduos que formam uma população, que são organismos então da mesma espécie, tá? É bem natural aí do Pantanal, né, a capivara. E a gente pode citar outras espécies, como o ser humano, espécies cachorro, gato, e aí lembrando que as raças que a gente tem dentro de cachorro, gato, por exemplo, não são espécies diferentes, são variedades, são raças diferentes, mas todas essas raças elas conseguem cruzar entre elas e gerar descendentes férteis, mas com características um pouco diferentes, tá? Aí aqui a gente vai ter um exemplo da especiação. O que é a especiação, então? Justamente a formação de novas espécies. Então, especiar-se é formar uma nova espécie. Quais são as variáveis que vão permitir a formação de uma nova espécie? Então, a gente vai ter isolamento geográfico, alimentação, a mutação. Então, a gente vai ter várias condições que vão permitir a formação de uma nova espécie. Então, como que isso acontece? Ao longo do tempo, as espécies, indivíduos, vão se modificando por vários fatores até formar, então, uma espécie totalmente diferente, onde não é mais capaz de ocorrer o cruzamento entre a população, com a população inicial. Aqui a gente vai ter o exemplo da alimentação, né? Então a gente vai ter indivíduos que se alimentam à base de maltose e indivíduos que se alimentam à base de amido. Primeiramente, lá em cima, a gente vai ter indivíduos da mesma espécie, uma população. E aí muitas gerações vão se passar e os indivíduos que se alimentaram somente de maltose vão, aí no exemplo ele fica totalmente amarelo, e os que se alimentaram à base de amido vão ficar com a coloração mais vermelha. Ao final, depois de muitas gerações, a gente consegue observar que eles não conseguem mais cruzar entre si, os que se alimentam à base de maltose com os que se alimentam à base de amido. Então, a gente vai ter indivíduos de espécies diferentes, mas lembrando que é ao longo do tempo, depois de muitas gerações, tá? E essas mudanças, elas não são só determinadas pela alimentação, elas vão ser determinadas também por variações de metabolismo, de variações genéticas, entre outras, tá? Pegando o rabo do gato aqui, tá querendo pular a janela. Então, a gente vai ter espécies diferentes em isolamento reprodutivo. Quais são os mecanismos, então, que vão determinar? A gente vai ter os mecanismos pré-zigóticos,
que é sem a fecundação, que vai gerar incompatibilidade, que é a anatomia, o comportamento, estação, ambiente, todos esses fatores eles vão auxiliar para que ocorra então esse isolamento reprodutivo, tá? E os pós-zigóticos, que é com a fecundação, que é a formação de híbrido. Então a gente vai ter o quê? Híbrido é aquele indivíduo gerado a partir de espécies diferentes. Esse híbrido, ele não consegue gerar descendentes férteis. Então, algumas vezes a gente vai ter situações como o ligre, não sei se vocês já ouviram falar, que é o cruzamento do leão com o tigre. Esse indivíduo ele é híbrido, então ele não é capaz de se reproduzir. Um exemplo mais comum, a gente vai ter o cruzamento do jumento com a égua. Então a gente vai ter o quê? O burro e a mula. Eles são estéreis, então a gente nunca vai ver uma mula criando nem um burro, tá? Gerando descendentes. E aí a gente vem com a barreira geográfica, mostrando aí essa... Gente, o gato pulou pro vizinho. Oh, meu Deus. Essa barreira geográfica, ela vem aí como uma separação das espécies que ao longo do tempo pode gerar novas espécies. Não significa que obrigatoriamente vai gerar, tá? Mas ela pode ocorrer. Então a gente vai ter uma geração ancestral, que é a primeira, da esquerda para a direita, tá? Vocês conseguem acompanhar aí. A gente vai ter aí um lagarto, né? Uma espécie de lagarto somente. E aí aconteceu uma barreira geográfica. Um rio que mudou de curso, ou até mesmo aconteceu um furacão e surgiu uma cratera enorme e separou essas espécies. E elas nunca mais se encontraram. Depois de muito tempo, acaba que eles vão se adequando em relação ao ambiente que eles estão vivendo. Então a gente vai ter o quê? A formação de uma nova espécie. Elas vão mudando ao longo do tempo por conta desse isolamento reprodutivo. Elas não conseguem mais se encontrar para reproduzir. Eventualmente, se lá no futuro eles se encontrar novamente, essas duas populações se encontrar, eles não vão mais conseguir reproduzir em condições naturais. Então a gente tem o quê? Algumas variáveis aí determinando, como por exemplo as estações. Se ocorreu uma mudança de curso de um rio, por exemplo, e a gente tem de um lado chove muito, de outro lado não chove, porque a gente também tem que pensar em grande escala, e for um ser que depende da água para a reprodução, claro que ele vai se ambientar ou vai se adequar, né, a esse novo clima. Então ele vai passar a reproduzir em um ambiente totalmente diferente, com uma estação diferente. Se ele voltar a se encontrar com indivíduos da população ancestral, eles não vão conseguir mais reproduzir, porque mudou a época do ano em que eles fazem a reprodução, tá? Aí a gente tem também uma formação de uma nova espécie. E aí a gente vai ter aqui os tipos de espécies. A gente vai ter as simpátricas e as alopátricas. O que isso significa? As simpátricas, elas vivem no mesmo ambiente, então elas são semelhantes, características anatômicas e muitas vezes até de hábitat, de alimentação, mas não são da mesma espécie. E vivem no mesmo ambiente. Então a gente vai ter aqui no Pantanal, por exemplo, algumas espécies simpátricas, a onça, o jacaré, a capivara. Então eles estão compartilhando o mesmo ambiente, são espécies simpátricas. Espécies alopátricas são as espécies que vivem em ambientes totalmente separados. Então a gente vai ter a espécie aqui do Pantanal e espécies da Amazônia, e aí a gente vai ter diferenças dessas espécies. Quando a gente tem esse ambiente totalmente separado, a gente vai ter então uma espécie alopátrica em relação às outras, tá? A alopátrica, a gente tem então esse isolamento geográfico, né, em ambientes totalmente diferentes. Então, aqui do Pantanal, a onça daqui com a onça lá da Amazônia, elas são alopátricas, tá? Ambientes totalmente diferenciados, a gente vai ter aí um isolamento através da distância, tá? Pode ser que as futuras gerações,
Pode ser, não é que vai ocorrer. Aconteça mudanças genéticas, mutações que não vão permitir, por exemplo, que as onças daqui se cruzem naturalmente com as onças da Amazônia. Até então, são da mesma espécie, mas pode ser que futuramente elas modifiquem, tá? Isso a gente percebe mais em, em espécies de anfíbios, de répteis, porque eles dependem mais do ambiente para a reprodução, né? Da sazonalidade, né? E aí, as simpátricas, a gente não tem um isolamento geográfico, estão no mesmo ambiente, mas também nada impede, por exemplo, que as espécies daqui ocorra algum tipo de mutação, alguma alteração na genética e também torne a formação de novas espécies, tá? Então, aqui só outro exemplo, como que acontece a formação de novas espécies através da simpatria e da alopatria. Então, a gente vai ter o quê? Tempo. O tempo ele é muito determinante em relação a isso, não se esqueçam disso, tá? Então, a gente vai ter simpátricas no mesmo ambiente, e aí a gente entra com o fator genético, alterando isso, tá? E a alopatria, a gente entra aí com o fator genético também, como uma das principais causas da especiação, tá? Mas aí a gente entra com outros fatores também, como o ambiente para reprodução, entre outros, tá? Então, aqui a gente vai ter mais um exemplo, né? População inicial, todo mundo reproduzindo naturalmente. Aí a gente vai ter uma barreira física, isolamento geográfico. Aí a gente vai ter a mutação e a seleção natural, como fatores importantes na hora de ocorrer a especiação, tá? A seleção natural a gente consegue observar na situação que a gente está vivendo agora, né? Então, o que acontece? A gente tem um vírus novo que ninguém conhece, ninguém nunca teve contato antes, que ocorreu mutação nesse vírus, ele ficou muitos anos adormecido, digamos assim, de repente aconteceu uma mutação e ele voltou a infectar humanos, né? Como a gente não tem nenhum anticorpo produzido já, não tem nenhuma célula de memória para combater esse vírus, os indivíduos que vão ser mais resistentes a ele vão sobreviver. Os indivíduos que não são, que não vão ser, e aí alguns fatores vão determinar isso, na situação geral, na situação atual, a gente viu que, já observou, né, que os indivíduos mais idosos e com alguma doença crônica são os fatores, são os grupos de risco, então a gente tem aí uma seleção natural. Se fosse deixar, se a gente não tivesse a tecnologia da medicina para desenvolver remédios e tratamento e vacina contra esse vírus, naturalmente iria ocorrer uma seleção natural. A gente elimina os seres que não são tão resistentes assim, e aí o fator determinante é a genética, né? E aí entra muito a questão da sorte, para selecionar quem que vai sobreviver e quem que vai morrer. É cruel, mas no mundo natural acontece bem dessa forma, tá? Mas aí a gente tem a tecnologia da medicina hoje bem atualizada, né? Mas aí a questão é que com o tempo as mudanças vão acontecer, as mutações vão acontecer e se eventualmente essa barreira regressar, parar de existir, um rio não ter mais água ou uma barreira for desfeita e esses indivíduos voltarem a se relacionarem, eles não vão mais conseguir cruzar, porque ocorreu essas mutações, tá? Então aqui, só apresentando o resumo que está no livro de vocês, a gente vai ter então a formação de novas espécies, o conceito biológico de espécie, o isolamento reprodutivo, que é pré-zigótico e pós-zigótico, especiação simpátrica e alopátrica, que são os principais conceitos que vocês devem saber hoje ao final dessa aula, ok? E aí aqui a gente tem aí mais um exemplo que está no livro de vocês, né? Que é a população original. Aí a gente vai ter
originação de novas espécies, né, de espécies diferentes através do isolamento geográfico. Então a gente vai ter o quê? A, isolamento geográfico, B, mutação e seleção natural e o C, isolamento reprodutivo. Então, quando acontece o isolamento reprodutivo, a gente vai ter aí então a formação de novas espécies, ok? Então, gente, basicamente é isso, tá? 15 minutinhos aí de vídeo para tentar auxiliar vocês com exemplos mais reais nossos e bons estudos, tá bom, gente? Abraço, beijo no coração, fiquem com Deus.